Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida a cada dia. Você que está nos assistindo para mais uma escola bíblica dominical pela internet. Hoje estamos aqui mais uma vez para podermos aprender, mas primeiramente também para louvarmos e aprendermos com o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, continuamos ainda no período da onda roxa. Nesse momento no estado de Minas Gerais, estamos com muitas igrejas com as suas atividades presenciais suspensas temporariamente e a nossa igreja é uma delas. Por isso, mais uma vez, estamos aqui reunidos pela internet, podendo usufruir dessa bênção que Deus nos deu. E mais uma vez estaremos aqui hoje aprendendo mais um pouco sobre a história dos batistas, sobre um pouco da nossa denominação. Hoje, na nossa lição de escola bíblica, nesse ano de 2021, que estamos trabalhando um pouco agora a história dos batistas, sua doutrina, sua denominação. No estudo de número 5, da página 33, nós temos o estudo de Os Batistas na América. Na semana passada nós aprendemos um pouco como surgiu a denominação, né? A denominação surgiu, dentre as várias teorias, mas historicamente falando, a teoria foi que a denominação surgiu na Inglaterra e depois migrou para a Holanda, então teve o seu início exatamente na Holanda com Thomas Hales e John Smith. Mas aí você deve estar se perguntando assim, mas espera aí, se estava lá na Holanda, como é que veio parar aqui na América do Norte, na América Central, na América do Sul? Como é que veio parar os batistas aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, aqui em Valadares, aí na sua cidade? Como é que nasceu essa denominação aqui no Brasil? Irmãos, hoje nós vamos aprender um pouco de como que a denominação estava lá na Europa e agora está aqui na América, e a América que eu estou me referindo são os três continentes, América do Norte, América Central e América do Sul. Mas o mais interessante é que quando eu estava estudando isso, eu aprendi e eu descobri uma coisa muito interessante. Você já se perguntou aonde aconteceu o primeiro culto protestante na América? Irmãos, por incrível que pareça, foi no Brasil. Foi no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, na região que é chamada de França Antártica, que fica ali na Baía da Guanabara. Hoje, essa ilha ela pertence à Marinha do Brasil. É onde, se eu não me engano, o nome da ilha chama-se Ilha de Villers-Gagnon. É um local onde tem uma base da Marinha de Guerra do nosso país e fica ali naquele local. Ali teve o primeiro culto protestante no Brasil. E o mais interessante é que esse culto, ele teve a presença de aprendizes de Calvino, João Calvino, lá da Suíça, o reformador de segunda geração. Ele manda para nós algumas pessoas e dentre esses que estavam vindo para cá, vieram 14 huguenotes franceses e calvinistas suíços, que vieram com ele durante aquele momento da colonização. E durante a invasão do que estava acontecendo na Inglaterra e todas as guerras que aconteciam na Inglaterra e na Europa, muitas pessoas ficaram com medo, muitas pessoas tiveram receio, então estavam saindo da Europa. E o primeiro culto que aconteceu com a perspectiva de ter uma evangelização protestante no Brasil foi no dia 10 de março de 1557, com a pregação do reverendo Pierre Richier. Nesse culto, se cantou o Salmo número 5 e pregou sobre o Salmo 27. Olha só que bênção. Então, você que nasceu aí no dia 10 de março, grava essa data aí, no dia 10 de março, houve o primeiro culto protestante que se tem história, se tem registrado na história, o primeiro culto protestante na América. E foi aonde? No Brasil, lá na cidade do Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara. Olha que coisa interessante, né? A gente vai estudando história, vai aprendendo, cada vez que a gente estuda, aprende uma coisa nova, e história é assim, cada dia mais é uma coisa nova que a gente aprende. Irmãos, mas voltando aqui ao assunto, né? Como que tudo começou? Como que essas coisas aconteceram? Como que tudo isso foi dando início, né? Voltando um pouco ao assunto também, é que aquele grupo de protestantes que vieram para o Brasil, eles fizeram também uma coisa chamada Confissão de Guanabara. E existiu três protestantes aqui no Brasil, que eles foram até
martirizados, que foram conhecidos como os mártires da Guanabara, que foi o Jean do Bordel, Mathieu Vernouillet e Pierre Bourdon. E no dia 24 de março de 2007 foi inaugurado um marco na ilha de Villers-Gagnon em memória desses 3 homens. O que é muito interessante da gente aprender também. Mas a gente deve estar se perguntando assim, tá, mas como que tudo aconteceu? Como que essas coisas aconteceram para que saísse lá da Holanda, saísse lá da Europa e viesse para o Brasil? Irmãos, você lembra de um acordo que tinha entre Portugal e Espanha chamado Tratado de Tordesilhas? Aquele Tratado de Tordesilhas, antes de se chamar Tratado de Tordesilhas, ele era uma bula papal. Era uma bula que o Papa da época, se eu não me engano, se chamava Clemente, ele dividiu o mundo em 2. Uma parte era de Portugal, uma parte era da Espanha. Porque naquela época, Portugal e Espanha eram os 2 países da Europa que eles tinham a capacidade e a tecnologia para as grandes navegações. Países como Inglaterra, Alemanha, não tinha ainda essa capacidade. Itália não tinha tecnologia marítima para que pudesse fabricar e produzir navios que atravessassem o mar. Tinha navios sim, né? Inclusive tinha a marinha de guerra inglesa e tudo mais, mas eles não passavam, eles não atravessavam o mar. E nessa época, após essa bula papal, o mundo é dividido em 2, uma parte de Portugal e uma parte da Espanha. Até tantas léguas depois do continente vinha a Espanha, era de Portugal, até tantas léguas antes era da Espanha. Então, acontece a busca por novos caminhos, pelo novo mundo. O protestantismo crescia demais na Europa e estava tomando medidas grandes, estava tomando território grande, estava acontecendo coisas, uma evangelização em massa surpreendente. Era algo que acontecia, cada vez mais as pessoas se rendiam aos pés do Senhor Jesus Cristo. E a Igreja Católica viu que ela estava perdendo terreno. Então, qual foi a ideia? Nós estamos perdendo terreno aqui na Europa, mas nós vamos ganhar o restante do mundo. Então, começou a evangelização em outros países. Mas fugindo das revoltas que aconteciam nos países, na Europa, como a Guerra dos 100 Anos, a revolta burguesa, a revolta francesa e tudo mais, dentre as muitas coisas que aconteciam, certa feita no século XVI, saiu um navio da Inglaterra chamado Mayflower. A tradução dele seria Flor de Maio. E nesse Mayflower, esse navio que saiu da Inglaterra no século XVI, ele saiu no ano de 1620 com 102 peregrinos, 102 protestantes. 102 dizem que em sua grande maioria eram puritanos, e eles estavam com a perspectiva de chegarem no novo mundo. E eles chegaram na região dos Estados Unidos, na região chamada Costa Escarpada, ali no noroeste dos Estados Unidos, no nordeste dos Estados Unidos, o que recebeu na época o nome de Nova Inglaterra, que era o local onde eles estavam indo para começar de novo a sua vida, para ter um novo recomeço, uma nova vida no novo mundo. E eles estavam fugindo de uma coisa que acontecia, de uma coisa que estava acontecendo na Europa, que era a perseguição religiosa. Muitas revoltas, muitas guerras, muitas lutas estavam acontecendo devido à religião. A gente aprendeu lá na história dos batistas que os anabatistas estavam sendo perseguidos. Muitos puritanos estavam sendo perseguidos. A gente aprendeu que lá com o rei Henrique, logo após quando o rei Henrique VIII ele morre e assume a sua meia-irmã Maria, e ela ganhou o nome de Maria a Sanguinária, pelo fato dela perseguir os protestantes, eles estavam sofrendo o quê? Perseguição religiosa. Na França, na noite de São Bartolomeu, devido ao casamento do príncipe que estava na época, ali, naquele dia, morreram muitos e muitos huguenotes. Por isso que fala-se a noite de São Bartolomeu, a noite dos huguenotes, onde eles morreram. Então tinha muita perseguição religiosa na Europa. E aqueles 102 peregrinos a bordo daquele navio, atravessando o mar, estavam saindo da Europa
e indo para o novo mundo. E que novo mundo era esse? Estados Unidos. E eles estavam atracando lá no nordeste dos Estados Unidos, na região do que foi chamado de Nova Inglaterra, ali na costa escarpada. E ali chega aqueles 102 peregrinos naquele local. E eles chegam na Baía de Plymouth, onde eles se situaram. Aquela Baía de Plymouth, ela era o local onde eles mantinham começaram ali a sua comunidade, começaram ali os seus cultos, começaram ali a viver. Naquele local é onde começa o início do protestantismo na América. Estou falando do protestantismo, ainda não estamos falando da denominação batista. E aí eles começam a formar uma comunidade, começam a formar uma cidade, começam a formar ali um vilarejo, a formar tudo aquilo. E aí o que eles têm com grande preocupação? Vamos construir um templo para podermos realizar os nossos cultos. E tinha aquele todo aparato, tinha todo aquele formato de culto, todo aquele formato de templo, que seria diferente dos cultos lá da Europa. Seriam cultos mais voltados para uma coisa que nós mais já conhecemos aqui no nosso país, né? Onde as igrejas têm um formato diferente, com muita luz, com vitrais, com um altar diferente. Então ali já se tinha uma ideia de um culto mais, vamos dizer assim, mais nos moldes que nós conhecemos hoje. E a origem da primeira igreja batista nas Américas, ela é acreditada a um homem chamado Roger Williams. Roger Williams, ele era um teólogo batista inglês. Ele era defensor do que nós podemos chamar de tolerância religiosa. Então, o primeiro tópico da nossa lição para nós estudarmos é Roger Williams, o pioneiro da liberdade religiosa. Esse Roger Williams, né, ele era, como eu acabei de falar, um teólogo, só que ele mantinha a doutrina batista. Ele tinha as ideias batistas, doutrina batista, e ele chega aqui na América, no Novo Mundo, e toma a decisão de ali começar uma denominação, não uma denominação, né? Na verdade ele não tinha nem ideia de que ele iria fazer uma denominação, mas ele começa ali uma igreja dentro dos moldes, dentro da doutrina, dentro do que nós chamamos de doutrina batista, com o batismo por imersão, com a Bíblia como única regra de fé e prática, com a ceia em memória, com um culto de leitura da palavra de Deus e de cânticos, de entrega de dízimo. Então, todo aquele molde, todo aquele aparato, toda aquela doutrina, toda aquela liturgia que nós batistas colocamos em nossas igrejas. E ele começa a fazer tudo isso no solo americano, solo aqui na América. E ele começa a fazer tudo isso. Mas o mais interessante é que ele queria ter relações justas com os nativos americanos. E quem eram esses nativos americanos? Eram os índios. E o Roger Williams, ele não era a favor da escravidão. Querendo ou não, quando muitos protestantes vieram para o Brasil, vieram para a América, vieram para os Estados Unidos, muitos deles tinham escravos, crentes em Jesus Cristo, que professavam a fé cristã, mas que possuíam escravos. Tanto que a guerra civil nos Estados Unidos se deu porque o norte ele era escravagista e o sul era abolicionista. Então acontece ali aquela guerra onde um era a favor da escravidão e o outro lado era contra a escravidão. E eles começam a viver em comunidade ali, começam a constituir aquela comunidade, começam a construir uma igreja, começam a formar aquilo lá, a pregar e a falar de Jesus para as pessoas. E o mais interessante é que Roger Williams, ele foi um dos fundadores de uma universidade que talvez você nem conheça, irmão. Uma universidade aí, que não sei se você já ouviu falar, uma tal de Harvard. Roger Williams fez parte da fundação de Harvard. E o mais interessante é que Harvard tinha sido construída 18 anos após o descobrimento, após a chegada do Mayflower aqui no Brasil. Do Mayflower nos Estados Unidos. Olha só a diferença.
O Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500. O primeiro colégio jesuíta foi fundado cerca de 75 anos após o descobrimento do Brasil, mais ou menos. E mesmo assim era um colégio muito aquém do necessário. Os grandes lords brasileiros, as pessoas com grande poder aquisitivo no Brasil, levavam seus filhos para a cidade de Coimbra, em Portugal, e lá na cidade de Coimbra, em Portugal, eles estudavam. Formar escola aqui no Brasil, nem pensar. 18 anos após o Mayflower, 18 anos após começarem a formar uma comunidade ali, eles criam uma universidade que tinha a teologia como centro da universidade, tinha Deus como centro da universidade, como seu principal, vamos dizer assim, alicerce, e ali eles fundam aquela universidade ali. Então, irmãos, a gente não pode ficar comparando o Brasil com os Estados Unidos. Não dá para comparar uma coisa que não pode ser comparada. Não quer dizer que Fusca e Ferrari, não é porque os dois são carros que é a mesma coisa. Nada contra Fusca, né? Mas porque são dois objetos, mas que são completamente diferentes. Quando Roger Williams chega nos Estados Unidos, ele foi inicialmente para a cidade de Salem. Foi lá na cidade de Salem, em Massachusetts, para ele ser pastor. Só que nessa época, a igreja ela estava atrelada ao Estado. E ele não concordava com essa união entre igreja e Estado. Então, ele chegou a ser expulso da igreja que ele estava pastoreando, daquela região onde ele estava. E aí, ele começa a vagar pela floresta. Era tudo muito novo, né? Então, ele começa a vagar pela floresta, até que ele é abordado pelos índios. E ali os índios dão um apoio para ele, ele começa a trabalhar com aqueles índios, falar de Jesus e tudo mais. E aí, depois de um certo tempo, ele compra o terreno. Ele paga aos índios o terreno. E ali ele cria uma colônia, a colônia de Providence, que a tradução seria providência, com a ideia de uma providência divina que ela veio para poder formar e criar aquele local ali onde ele poderia pregar e anunciar o Evangelho. É isso que Deus faz. Deus vai trabalhando na vida das pessoas, colocando situações, condições, colocando pessoas na sua vida para que a obra dele se cumpra. Nós não temos essa capacidade de fazer, somente Deus pode fazer isso. Então, irmãos, quando algo acontecer na sua vida, que às vezes você não entender, não pergunta por que não, pergunta para que, Deus? Para que isso, Deus? Para que eu vou estar fazendo isso? Para que eu vou estar passando por isso? E tudo é um aprendizado. Eu tenho certeza que se Roger Williams fosse vivo hoje, a gente tivesse a oportunidade de conversar com ele, você perguntaria para ele assim, você gostou de ser expulso da igreja? E ele vai falar assim, no início pode até ter falado assim, não gostei. Mas depois Deus abriu uma porta para ele e ele construiu o que nós podemos chamar de denominação batista aqui. Irmãos, isso é o poder de Deus. É isso que Deus faz. E Roger Williams, ele era um líder nato. Ele era uma pessoa com característica de liderança que era algo assim, inigualável. Ele tinha uma capacidade de liderar e de se mostrar e de fazer e de liderar grupos e de fazer a coisa acontecer, que era algo impressionante. E então ele compra essa área dos índios e ali funda a colônia de Providence, na região do que nós chamamos de Rhodeland, se eu não me engano, que eu não sei pronunciar direito. E ali ele forma aquela colônia ali, e ali se torna um símbolo de quê? Liberdade religiosa. Todas as pessoas que queriam liberdade religiosa estavam deixando os seus locais e indo para a Providência. E o que acontecia? Chegavam pessoas, a comunidade crescia, desenvolvia.
Chegava lá o carpinteiro, chegava o ferreiro, chegava o vaqueiro, chegava o comerciante. Então eles iam formando ali e aquele local ia crescendo, ia desenvolvendo, ia prosperando. E isso é o que? Isso é o agir de Deus. Deus vai tirando pessoas para que ele pudesse fazer crescer aquele local ali e as pessoas prosperassem. Irmãos, a colônia de Providence, ela era um símbolo de liberdade religiosa. E no ano de 1639, Williams e mais 11 pessoas, ele forma o que nós podemos chamar de Primeira Igreja Batista das Américas ou nas Américas. Eles não sabiam que eram Américas, né? Mas seria isso. Primeira Igreja Batista das Américas, lá na cidade de Providência. Infelizmente, por motivo de doutrina e de deturpação doutrinária, a primeira igreja batista dos Estados Unidos, nessa região de Providence, ela não faz parte mais da Convenção Batista Americana e nem mais parte da nossa denominação batista. Infelizmente, eles se desviaram, eles saíram da denominação e nós perdemos a primeira igreja batista. Perdemos assim, né? A igreja ainda está lá, funciona, tem os seus cultos. Depois você pode pesquisar na internet. É uma igreja muito bonita. Ela tem uma fachada assim muito bonita. É algo muito bacana de ver. E que se você tiver a oportunidade de ir lá, seria muito bom você ir conhecer. Mas que infelizmente hoje não professa a mesma fé, os mesmos ensinos da doutrina batista. É uma pena, né? Mas infelizmente é a verdade. Mas o mais interessante é que a grande comunidade batista dos tempos modernos surgiu com as primeiras atividades de Roger Williams em Rhode Island. Irmãos, isso é o que Deus faz. Deus ele vai preparando tudo isso para quê? Para que a vontade dele se cumpra. Juntamente com Roger Williams, um outro personagem muito importante também, que também fez grande contribuição à denominação batista nos Estados Unidos, foi um homem chamado John Clark. E o nosso segundo tópico da nossa revista é esse: John Clark e a segunda igreja nos Estados Unidos. Irmãos, temos a primeira igreja batista das Américas com Roger Williams na colônia de Providence. Depois, logo em seguida, aparece um homem chamado John Clark com a segunda igreja batista nos Estados Unidos. E daí para frente a coisa deslancha e a denominação vai crescendo e vai formando e vai tomando conta e vai assumindo várias coisas à medida que vai se passando. Mas o mais interessante é o seguinte: na cidade de Newport, no ano de 1648, na colônia de Providence também é fundada a segunda igreja batista na América. Uma igreja estava já começando a gerar outra, o que é normal, né? O que é o que se deve acontecer, é uma igreja sempre gerar uma outra igreja. A gente usa o termo filha, a igreja ter filhos, ter filhas, né? Esse que é o normal da igreja, para que se expanda, para que se cresça o reino de Deus. E o seu líder, ele era John Clark. E John Clark, ele tinha uma profissão que era ser médico. Olha só como é que Deus foi trabalhando. Deus pega um médico e aí coloca lá na colônia e dá conhecimento para esse médico. E ele era muito conhecedor de grego e hebraico. Só que John Clark ele começa a sofrer muita perseguição, apesar de ele estar no local de liberdade religiosa. E aí ele volta para a Inglaterra e fica na Inglaterra, e de lá ele vai tomando conta da igreja, mandando cartas e mandando informações e tomando conta e orando, fazendo tudo que ele podia fazer. E dizem que ele ficou cerca de mais ou menos 8 a 10 anos lá na Inglaterra e depois ele volta. Então ele consegue, junto ao rei da Inglaterra, a liberdade religiosa em Rhode Island.
E isso devido à carta do rei. Até então, os Estados Unidos não era uma república. Os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra. Os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra. É por isso que lá se fala inglês. Né? Nós somos colonizados por Portugal, por isso que nós falamos português, falamos o idioma português aqui, né? Nós um português diferente. Até dizem, né, as pessoas que são fluentes em inglês que o inglês dos Estados Unidos é diferente do inglês do Reino Unido, mas Clark ele volta para a Inglaterra porque, apesar de que Providence e Highlands eles serem um símbolo de liberdade religiosa, ainda era um local pequeno e eles sofriam muito pressão de pessoas de fora e às vezes até mesmo algum tipo de perseguição. E nem sempre, irmãos, não vamos atribuir perseguição com violência. Às vezes é uma perseguição moral também, uma perseguição religiosa. Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter noção desse tipo de coisa também. E Clark, ele se vê obrigado a voltar para a Inglaterra, mas com a influência, com o conhecimento, com o agir de Deus primeiramente, ele consegue uma carta do rei para que pudesse ter liberdade religiosa lá na colônia que ele estava. E essa liberdade, ela durou em torno de 180 anos. Foi tempo mais que suficiente para que eles pudessem se situar, poderem se estabelecer, ter uma base sólida, ter um crescimento sólido e a denominação expandir, crescer e poder alcançar vários locais. E essa liberdade religiosa chegou a um ponto que ela cresceu de uma maneira tão grande que tem citações do que eles falavam na Declaração de Independência na Constituição dos Estados Unidos. Declaração de Independência até que eu não diria tanto, mas pelo menos na Constituição dos Estados Unidos. Irmãos, isso é tremendo. Isso é o agir de Deus. Claro que ele era um homem que ele era médico, então ele vem aqui e aí ele começa a cuidar das pessoas, ele começa a falar do evangelho para as pessoas, ele começa a usar a profissão dele. Irmãos, é isso que Deus quer de nós. Deus quer que você seja muito mais do que um simples empresário. Simples empresário que eu digo, irmãos, estou dizendo que você tem que ser um empresário simples, não. Mas não é somente um empresário, mas um empresário e um pregador da palavra. Um professor e um pregador da palavra. Um médico e um pregador da palavra. Um advogado e um pregador da palavra. Um engenheiro e um pregador da palavra. Não importa a sua profissão, mas um pregador da palavra em todo tempo. Clark, ele usava do conhecimento que ele tinha para poder aprender grego, para poder aprender hebraico. Então, ele também começa a aprender as línguas aqui. Ele trabalhava com as pessoas aqui, também tinha contato com índios. Então, ele aprendendo isso também. E dizem que ele ajudou também, né, a também traduzir algumas bíblias para alguns idiomas aqui. Dizem que tem um idioma norte-americano chamado idioma Algonquin, né, que hoje é um idioma que não existe nenhum descendente indígena nos Estados Unidos que ele tem capacidade de pronunciar, pelo menos não sei se tem registro, né, talvez tenha e não tenha registro dele, mas que ele não sabe, ele não se tem conhecimento dessa língua. Então a Bíblia hoje, e existe uma Bíblia traduzida para esse idioma, em que talvez seja uma Bíblia que ninguém possa ler, porque não tem quem saiba falar o idioma. Pelo menos não nos registros do país, né? Irmãos, nesse período em que houve o crescimento da denominação, houve muita tradução de Bíblia para os idiomas indígenas dos nativos norte-americanos. Houve muita tradução. Tinha-se até Bíblia para crianças. Bíblias com letras douradas, que eram Bíblias mais caras para as pessoas com mais posse. Mas o mais interessante é que tudo isso aconteceu com a chegada desses homens aqui e o surgimento da denominação. Irmãos, nós temos um compromisso com a palavra de Deus acima de qualquer coisa. Nós temos um compromisso de pregar, de anunciar, de falar de Cristo, de anunciar o Evangelho a cada dia. E Deus espera isso de nós. Deus usou a vida de Williams, Deus usou a vida de Clark, Deus usou a vida de muitas outras pessoas e quer continuar usando. E quer usar a sua vida também. Quer usar também aquilo que você tem.
Concluindo, em terras americanas, tanto no norte como no sul, os batistas cresceram e desenvolveram uma denominação que ultrapassa mais de 400 anos de história. Irmãos, viemos para cá com uma igreja de 11 pessoas e já atravessamos mais de 400 anos de história. Temos hoje nos Estados Unidos, no Brasil e em vários países, convenções, associações, junta de missões, internacional e nacional, colégios, seminários, faculdades. Crescemos e desenvolvemos. Nos tornamos uma denominação sólida, histórica, uma denominação que prega, anuncia e estuda a palavra de Deus. Existem muitas denominações e muitas igrejas que pregam e anunciam a verdade da palavra. Não vamos nos esquecer nunca disso. Mas que não estudam a palavra como ela deve ser estudada. E, irmãos, nós batistas somos bons em estudar a palavra de Deus. Por isso nós temos a Escola Bíblica Dominical. Por isso nós estamos tratando de assuntos referentes ao crescimento da palavra de Deus. Mais à frente estaremos estudando os outros assuntos que nós batistas professamos na nossa doutrina. Mas é necessário agora aprendermos um pouco sobre a nossa história, sobre o crescimento e o surgimento da nossa denominação. Meus irmãos, eu quero dizer que Deus te abençoe. Essa lição de hoje é uma lição que ela vai dar apenas uma pincelada do surgimento daqui da nossa denominação. E nesse momento eu gostaria de orar. Eu gostaria de orar por você para que Deus pudesse tocar e abençoar a sua vida. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu te louvo por tudo que o Senhor tem realizado, ó Pai. E que em nome de Jesus, Deus, os teus filhos que estão nesse momento agora assistindo, ó Deus, essa EBD online, que o Senhor possa falar ao coração deles. Muito obrigado por tudo, que o Senhor possa nos usar e nos guardar cada dia. Obrigado, Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.